Cara, e não é que a cultura vigente realmente conseguiu normalizar a prostituição? Meu amigo, eu acho que minha ficha caiu ontem. Meio tardio, né? Mas realmente, parei pra pensar ontem por causa de um vídeo que apareceu lá no YouTube, né? E o título do YouTube era falando sobre prostituição, só que no título tava escrito, ao invés da palavra prostituição, tava job. Aí eu comecei a pensar, caramba, quando foi que começou essa resenha, a se usar, né, esse termo para prostituição, job? Aí eu fiquei pensando, enfim, entrei nessa espiral e foi aí que minha ficha caiu, realmente. Normalizaram a prostituição. Vê só, uma prática que sempre foi estigmatizada, uma prática que sempre foi, apesar dos pesares, né, sempre foi vista com maus olhos, com todas as razões possíveis, né? É plausível, é justificável essa prática ser vista com maus olhos. Inclusive, é saudável que seja assim. Mas então, de uma hora para outra, entre aspas, né? Isso é um processo. Mas de uma hora para outra, essa prática que é tão abominável, que é tão triste, né? Que é horrenda, ela passa realmente a ser normalizada. Foi normal, além, na verdade, vai além disso. Ela vem sendo glamourizada, ela vem sendo normalizada e glamourizada. Já parasse para pensar nisso? Como que, por exemplo, eu sou de 2001. Sou de 2001. E, poxa, da minha época, você tinha uma ideia clara, né? Você, à medida que você ia crescendo, você ia aprendendo, né? Que prostituição é uma coisa ruim, é uma mácula, né? Da sociedade, é uma mancha, e etc, e etc. Mas para um pouco para pensar aí no pessoal que é, sei lá, 2005 em diante. Esse pessoal, na minha humilde concepção, pelo menos me parece que eles têm uma visão completamente diferente do que é prostituição. Percebe? E logicamente, quanto mais nova, né, a geração, então 2005 em diante, parece que eles vão tendo uma mentalidade, uma forma de enxergar a prostituição mais positiva, compreende? Então, ao meu ver, parece que a questão da prostituição agora é vista, né, por boa parte das pessoas como uma forma legítima de viver, de se manter. Ah, não, é que eu quero ganhar a vida me prostituindo. E isso passou a ser aceitável. Isso agora é normal. Compreende? É bizarro, cara. Inclusive, nem usam mais o termo prostituição, né? Porque, ao que me parece, é pessoa pejorativo. Já prostituição, prostituta, é pejorativo. Agora usam... Olha só a lapa do eufemismo, né, que criaram para essa desgraça, cara. Job, agora é job, né? É um negócio bonitinho. É do job. Cara, fazem até música agora. Olha, cara, pode me chamar de quadrado, de retrógrado, de fundamentalista, pode me chamar do que quiser, cara. Mas nunca, jamais vai entrar na minha cabeça que isso é normal. Não dá, cara. Não dá. Pera lá. Beleza. Eu entendo que o mundo é muito grande e existem muitas nuances, existem muitos pontos de vista. Eu acredito que a verdade é absoluta, tá? Não estou entrando nesse mérito, não. Mas eu entendo, né, que há criações, há culturas, há vivências, e essas coisas, né, até um determinado nível, elas têm a sua importância com relação a como a gente enxerga o mundo e entende as coisas. Mas, meu amigo, tem questões que elas são tão ridicularmente claras que, por mais diferente que duas pessoas ou que um grupo de pessoas seja,
tem que ter um consenso de que certas coisas são nocivas, cara. Não servem, não dá para normalizar isso. Eu vim caminhar, nem tô mais caminhando, eu sentei aqui, que o cara tava estacionando ali, e eu pensei em sentar aqui um instante, e acabou que vê como eu tô, cara. É surreal, não sei nem, eu perco até as estribeiras, sei lá, porque isso pra mim, é um assunto extremamente surreal, cara. É assim, dos mais absurdos possíveis, porque qual é o próximo passo? Sabe? Porque parece, a impressão que dá é que as coisas elas vão progredindo rumo à desordem, sabe? Ou melhor, regredindo, né? As coisas vão regredindo e elas não param. Você se depara, né? O tempo vai passando, você se depara com uma coisa que é catastrófica. Aí você olha, você fica abismado, mas aí passa um pouquinho mais de tempo e vem outra coisa mais catastrófica ainda. Como, por exemplo, essa questão da banalização da prostituição, né? Que agora é job. Mas aí você percebe que as coisas não param por aí. Parece que elas continuam regredindo mais e mais, né? Então, eu estou falando qual será a próxima coisa, mas isso certamente é ignorância minha. Se eu separar um tempo e for dar uma olhada na internet, com certeza a próxima coisa ela já está aí. Só que eu ainda não sei. E, assim, isso é surreal, sabe? É surreal. Se parar pra pensar nisso. Então, eu tava assistindo um vídeo, acho que faz uns 2 dias, de um irmão. Se eu não me engano, o título do vídeo dele, ele colocou lá: estamos numa guerra, abre aspas, estamos numa guerra perdida, fecha aspas. Aí ele vai argumentando como que moralmente, eticamente, culturalmente, também no tocante à esfera governamental, enfim, em todas essas frentes, o ser humano ele vem sendo derrotado, sabe? Ele vem sendo derrotado, ele vem sendo cada vez mais, como é que eu posso falar? Pervertido, desencorajado, coagido, desestimulado, descaracterizado, vem sendo alimentado de uma forma nociva, né? Através de todas essas áreas que eu menciono anteriormente. Muito principalmente através da cultura, né? Da educação. O que vem sendo nos fornecido é extremamente nocivo, prejudicial, destrutivo, compreende? E o vídeo ele tem um tom muito pessimista, entre aspas, mas na verdade eu considero ele muito realista, porque isso é um fato, sabe? E não é pra gente pensar, eu tenho que ser então o cavaleiro, o portador de mais notícias, eu tenho que ser um pessimista, inveterado. Não é isso, é você ser realista. Tudo que ele fala ali faz sentido, porque se nós olharmos numa perspectiva humana, numa perspectiva humanista, humana, numa perspectiva natural, materialista, desse plano atual, tudo isso é fato. E isso já nos foi alertado. A palavra de Deus ela nos diz que o mundo jaz no maligno, compreende? Então, se você olhar pela perspectiva natural das coisas, isso é até óbvio, sabe? Não é saudável a gente pensar, a gente nutrir um idealismo no sentido de imaginar que as coisas vão mudar, que as coisas vão melhorar, ou que a gente pode fazer algo para mudar o macro cenário, sabe? Porque na internet a gente acaba vendo muito movimentos falando sobre a retomada do Ocidente, a queda do Ocidente, como vamos resolver isso, como vamos retomar o Ocidente, como vamos vencer a cultura tal, como vamos contra-atacar a ideologia X. Cara, isso é absolutamente perda de tempo. Ou perca de tempo. Perda de tempo. Porque o mundo jaz no maligno. É isso, sabe? O fluxo natural das coisas é esse. A tendência é essa.
sabe? É se deteriorar cada vez mais, sabe? Essa inversão de valores extrema, absoluta, que continua. Então, João, vai fazer o quê? Vai tirar a própria vida? Absolutamente, claro que não. Mas é a gente ser realista e compreender que o nosso lugar ele não é aqui. E que se a gente vai gastar alguma energia no sentido de preservar ou de transformar algo, começando por você, pessoalmente, individualmente, e transferindo, né, passando, influenciando também as pessoas próximas a você, a sua família, né, seus entes queridos, as pessoas que estão mais próximas a você. Sim, claro, sempre que tiver oportunidade, tentar abrir os olhos das pessoas para a realidade, para o fato de que o único caminho, a única verdade e a única vida real é Cristo, certo? Que buscar liberdade, libertação, buscar saída do cativeiro fora de Cristo, não existe isso, cara. Não existe. Eu vou sair da Matrix. Sim, vai sair da Matrix, tá? Eu estou usando um termo que é comum. Para onde? Vai sair da Matrix para onde? Vai transformar a cultura, vai vencer a guerra cultural de quê? Para quê? Percebe como isso é tolice? Então, volto a repetir. O mundo jaz no maligno. A liberdade está em Cristo. Compreende? A verdadeira liberdade está em Cristo. Você quer romper com o sistema? Vá a Cristo, né? Busque a Deus. Busque ao Senhor de todo o coração, enquanto se pode achar, certo? Cristo é o único caminho que nos leva para o Pai. Cristo é o único caminho que nos leva à liberdade. A verdadeira liberdade está em Cristo. Então não se iluda com esses discursos que a gente vê por aí na internet, de movimentos, de homens, de personalidades falando acerca de vencer a guerra cultural, de libertar o Ocidente, de pipipi, popopó e essas coisas todas, porque isso, cara, é balela. Eu acredito que boa parte dessas pessoas sequer acreditam nisso, né? Mas eles monetizam, eles ganham dinheiro dessa forma. E outra parte, certamente, há uma parcela que infelizmente acredita nisso, né? Vende essas coisas, mas também acreditam. Mas isso é tolice, cara, é tolice, sabe? Vê onde que eu já tô. Eu comecei falando sobre a questão do quê? Da prostituição, que foi normalizada, não é isso? Mas se eu ficar aqui mais... Já foi 13 minutos. Se eu ficar aqui mais 5 minutos, eu vou acabar falando de mais uns 5, 4 problemas tão grandes quanto esses, que simplesmente são intrínsecos à humanidade, entendeu? A sociedade. Não adianta, cara, querer fazer uma revolução, certo? Esse pensamento revolucionário, por mais que esteja imbuído de boas intenções, ele é nocivo, certo? Então, abdique dessa mentalidade, abra mão desse engano, busque a Deus, proteja-se, proteja sua família, seus entes queridos e persevere, certo? Persevere em Cristo, lembrando sempre que nosso lugar não é aqui, nós somos peregrinos, estrangeiros nessa terra. Então, a salvação não está no governo, seja lá quem esteja encabeçando, mas não está no governo, não está no Estado, não está em nenhuma instituição humana, nem mesmo religiosa, entendeu? Não está em nenhuma instituição, não está em nenhum homem, não está em nenhuma... o que quer que seja, não está em nada fora a não ser em Cristo. A salvação está em Cristo, a liberdade está em Cristo. Então, isso aqui virou, não sei, um desabafo junto com um apelo, junto com um alerta, mas são fatos. Eu falo isso daqui, espero que agregue na vida de quem ficou aqui para ouvir, né? Que eu agradeço a atenção, que Deus abençoe, aquele abraço e até a próxima.